Pronto. Então, peraí. Então, como estava bem falando, nessa última aula de introdutória a gente vai falar sobre alguns conceitos matemáticos que são importantes, né? E entre eles, então, encontramos noções topológicas, né? Que é digamos assim, um tópico interessante para falar eh, de maneira específica sobre configuração do sistema robótico, né? Então, por exemplo, a cinemática de um robô, quando se fala de cinemática, ela obedece a uma configuração. Ou seja, que antes de falar do movimento de alguma coisa, a gente tem que entender primeiro como é a configuração daquela coisa, né? Na nossa disciplina, isso é conhecido como um sistema robótico, né? Então, um sistema robótico tem uma configuração e ele tem que executar um movimento. E a depender da sua configuração, também será descrito um movimento específico, né? Então, bom, comecemos por lembrar um pouco das noções topológicas, né? Eh, Quando se fala de topologia em si, né, a gente pega emprestado um pouco aqueles conceitos básicos de teoria de conjuntos, né, e começamos a definir elementos, né, que são fundamentais, né, para descrever, né, eh, diferentes ramos formais, né, da engenharia, né. Então, por exemplo, um ponto interior é um ponto interior é sempre que eu tenho um conjunto, né, qualquer elemento dele é conhecido como um ponto interior. Se qualquer conjunto que contém um ponto P só contém pontos do conjunto que ele contém. Ou seja, se eu tenho, mais, eu acho que eu vou usar aqui a caneta, apesar de que, vamos ver, aqui não deixa. Uhum. Bom, eu acho que eu vou ter que abrir isso aqui em um outro aplicativo, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá? Vamos ver. Não, não está me deixando aqui. Bom, vou fazer então usando o OneNote aqui, certo? Vou pegar um pedacinho aqui e vou pegar aqui. Vamos ver se ele me deixa isso aqui também. Não. Ah, é isso mesmo. Então pronto. Esse aqui é bem melhor, bem mais econômico. Então, um ponto interior. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o conjunto A, né? Eu posso ter vários pontos aqui, né? Dentro desse conjunto, né? E se eu pego um pontinho desses P e eu faço um outro conjunto aqui, vamos supor G,
sendo que G é subconjunto de A, podemos dizer que esse ponto P é um ponto interior de A se G contém pontos de A. Um exemplo do que não seria um ponto interior, pois, por exemplo, eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar esse conjunto aqui, ele garante que esse ponto alfa seja interior, garante. Mas se eu pegar um conjunto um pouquinho maior, ele tem pontos que estão dentro de A, mas tem pontos que estão fora de A. Então aqui esse ponto alfa deixa de ser um ponto interior, né? A reunião de todos os pontos interiores é o que se conhece como interior, interior de um conjunto, né? Certo? Pronto. E aí estamos então, né? Ponto de acumulação. Um ponto de acumulação seria basicamente a tendência aonde todos os pontos devem chegar, né? Então, por exemplo, esse é um conceito, pues, digamos assim, bem genérico, né? Mas o conceito de acumulação, ele não recai sobre o ponto em si, né? Na verdade, ele é um ponto, certo? E a gente assume que existe um conjunto de sequências, né? E essas sequências vão todas em direção ao ponto A. Então, esse ponto A se torna um ponto de acumulação. Mas para falar disso, evidentemente, terminamos falando de sequência, né? Então, é como se eu tivesse uma coisa assim, né? Eu tenho aqui meu ponto A, né? Eu tenho aqui meu ponto A. Alguém está entrando aqui. Pronto, certo? Tem mais gente aqui, mas, repito, né? Por favor, verifiquem a questão dos links, né? Eu tenho aqui um ponto alfa, por exemplo, né? E eu tenho um conjunto de sequências, né? Então, por exemplo, x1, x2, x3, né? E xk, né? E um dia vai chegar aonde? Em x, n grandão e chegou em alfa. Ou seja, se a gente tentasse contextualizar isso com o gráfico anterior, é como se eu tivesse um conjunto, né? Aqui tenho alfa, e aqui começa x1, aqui começa x2, aqui começa x3, aqui x4, x5, ou seja, a tendência é a cada vez mais os pontos ficarem perto de alfa. Então, é como se alfa fosse o quê? Um ponto de acumulação, né? Então, o conceito define o quê? Que matematicamente, em notação conjuntista, é como se eu digo assim, bom, eu pego um conjunto G, certo? Isso aqui é A, né? Então, eu pego um conjunto, um subconjunto G, certo? De A. E a G, eu vou extrair alfa. Então, é o mesmo que isso aqui. E se a interseção disso com A for diferente do vazio, então é porque efetivamente ele é um ponto de acumulação, né? Que é o que estou dizendo aqui, né? E todos os pontos que obedecem a essa, digamos assim, a essa descrição é o que se conhece como derivado. Mas os pontos de acumulação é uma, digamos assim, poderíamos dizer que é um conceito topológico, mas você encontra ele implicitamente quando fala de limites, por exemplo, na matemática. Calcular o limite de alguma coisa. Calcular o limite só faz sentido antes de chegar no ponto, e esse ponto é o ponto de acumulação, certo? Então, esse conceito de ponto de acumulação é importante, né? Justamente por isso, porque você tem o conceito de limite definido a partir disso aí, né? Inclusive, agora que fiz aqueles esboços aí, eu utilizei o conceito de sequências, né? Então, uma sequência que converge a um ponto, esse ponto a qual a sequência converge é conhecido como ponto de acumulação, certo? Ponto aderente, né? Se qualquer conjunto que contém D contém pontos interiores de A e do complemento de A, então esse ponto é um ponto aderente, né? Em outras palavras, é como se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim. Vamos fazer aqui, né? Eu tenho isso aqui, né? Um conjunto A. E aqui eu tenho um ponto
que está no interior de A e tem um outro ponto, então vamos alfa e beta. Um que está no interior de A, né? Então podemos dizer que A, alfa pertence ao interior de A, certo? E beta pertence ao exterior de A, né? Certo? Pronto. Só que aí o que acontece? Se eu pego um ponto qualquer, por exemplo, vamos supor aqui, na fronteira, eu posso pegar um ponto, sei lá, C, né? Então, C, ele pertence a quê? A uma, digamos assim, a essa fronteira pelo fato dele, né? Se eu pegar um conjunto ao redor dele, né? Um pequeno conjunto aqui, vamos chamar de E, o que a gente vai ter? Vamos ter que E intersetado com A vai conter pontos e E intersetar com o exterior de A também me vai dar pontos. Então, nessa condição aí de que ambas interseções são, digamos assim, diferentes do vazio, né, do conjunto vazio, faz com que C seja um elemento na fronteira, ou também conhecido como aderente, né? Então, aí está. Pronto. Então, isso seria um ponto aderente, né? Bom, que mais? Aqui estou falando da notação, né, que se utiliza, que é conhecido como fronteira, né? Mas também se utiliza essa notação aqui. Só que essa aqui a gente não vai utilizar porque já está sendo utilizada para falar do ponto do derivado, né? O conjunto de pontos de acumulação, certo? Bom, daí para lá então vamos falar rapidamente do que seria as sequências, né? Então a gente assume que existe um conjunto de sequências em um conjunto, né, específico, para poder assim a gente falar do ponto de acumulação, né? E se existem essas sequências, então existe uma tendência, uma convergência, né? E essa convergência dá vida ao que seria o ponto de acumulação, e esse ponto de acumulação com certeza vai definir se sua função pode ser ou não contínua e etc., que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas são somente conceitos, né? É, e existe digamos aqui, um princípio interessante, e é que, por exemplo, aqui eu estou dizendo que se existe o supremo disso aqui, né? O supremo disso aqui seria o quê? Tipo, eu vou ter um valor, um ponto de acumulação, né? A. Mas entre A, no ponto A, eu tenho um A mais um, A menos um e a sequência, certo? Então, se eu calculo o supremo disso e me dá A, né? E calculo o ínfimo, né? E me dá B, então podemos dizer que essa sequência estava limitada. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que eu tinha uma coisa mais ou menos desse jeito aqui, né? Tipo, eu tinha uma sequência que começou aqui, depois veio aqui, 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 certo? E pronto. Então, né? Começou em x0, x1, x2, reticências, né? Por cá vamos ter x n menos 1, x n, né? E por aqui vamos supor que esteja alfa. Só que obviamente vamos ter uma parte para cima que vai ser alfa mais 1 e vai ter um por aqui que vai ser alfa menos 1. Então, nessa faixa aqui, entre alfa mais 1 e alfa menos 1, tem que estar alfa, que é o ponto de acumulação. Se calculamos o supremo disso, né? E a gente vê que o supremo disso é A, e depois calculamos o ínfimo de toda essa sequência, de todo esse conjunto, e vemos que é B, então A e B definem limites, né? Então, a gente diz que uma sequência limitada é isso aqui, né? E a partir disso, então, a gente passa a falar desse outro segundo item aqui, que acabei de colocar, que tem a ver com o fato dela ser crescente ou decrescente. Em qualquer dos dois casos, você vai ter uma sequência limitada, né? Tanto na parte inferior como na superior, e com esses dois argumentos, podemos dizer que existe, ou melhor, um ponto de acumulação, né? Garantindo, então, que uma sequência converge, né? Isso aí, basicamente, é como se a gente estivesse dizendo que se eu tenho uma sequência que é limitada, então existe um ponto de acumulação. Na verdade, isso é um teorema, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Um teorema bem clássico da matemática,
que fala justamente disso, né? Se eu tenho um comportamento que é limitado, então ele tem um ponto de acumulação. E se tem um ponto de acumulação, então seu derivado é o quê? É vazio, é diferente do vazio, né? O derivado é o quê? O conjunto que reúne todos os pontos de acumulação, né? Bom, e já aqui como para fechar essa partezinha aí, se uma sequência é limitada, então existe uma subsequência que converge. Em outras palavras, se eu tenho um conjunto de pontos produto de uma lógica de sequência, né? E eu descubro que existe um ponto de acumulação, mas não todos os pontos estão sendo atraídos até o ponto de acumulação. Alguns vão, outros não. Isso significa o quê? Que pelo princípio, né, de existir, né, um limite na sequência, de existir um mínimo e um máximo, pois então eu posso dizer que existe uma subsequência que vai também ser limitada e que converge. Então essa seria como uma versão, digamos, digamos, mais exata do teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Nesse sentido, então a gente assume que existe sempre um ponto de acumulação para uma sequência limitada. Já que se a sequência ela é limitada, mas não converge inteiramente ao ponto de acumulação, então deve existir uma subsequência que com certeza fará isso. Isso é o teorema, né? Bom, e esse teorema é, digamos que, bem importante, né? Que muitas coisas se resolvem com esse princípio aí, né? Daí para lá, então, vamos falar agora de alguns axiomas, né? Um conjunto A é aberto se ele é igual ao seu interior, né? A situação, a condição de um conjunto ser aberto, ele, na verdade, depende na verdade, ela é bem mais exigente que a condição de fechado, né? Tem gente que acha que fechado é mais restrito e tal, mas na verdade o aberto é bem mais, porque o aberto obriga a que cada ponto que você tenha no conjunto, ele seja um ponto interior. Ou seja, que por mais que você escolha um pontinho perto da fronteira, que isso seria algo meio ilógico, porque se eu estou na fronteira, já estou dizendo que ele é fechado. Então, não, um conjunto aberto, primeiro, não tem fronteira, porque não pode ter pontos, certo? Que contenham pontos do interior e do exterior. Então, todo conjunto que é aberto tem que estar cheio e completamente cheio de pontos interiores. Então, essa é a condição, digamos assim, mais contundente. Falar isso aí é o mesmo que dizer que o conjunto A é aberto, né? E se por algum acaso, né, eu descubro que existe um ponto, por exemplo, aí como estou dizendo, se P, que pertence a um subconjunto de A, sendo G esse subconjunto, e eu observo isso aqui, ó, que quando eu pego G, certo, tiro P e faço interseção com A e me dá P, então é porque P é um ponto isolado, né? Se eu tiro, isso aqui significa o quê? Que a G eu tirei o ponto P, certo? Ou seja, que é um conjunto que já não tem um ponto P. E eu faço interseção com A. Só que quando eu faço interseção com A, eu descubro que o resultado disso é um único elemento, que é o próprio P. Então, isso significa que se eu tirei P de G, também tirei de A, certo? Mas quando eu fiz a interseção com A, né, para que ele me desse novamente P, significa que P era o único elemento que existia nesse conjunto. Ou seja, que A, né, em outras palavras, A é está composto de um único ponto que, nesse caso, seria um ponto isolado, né? Isso é muito comum, esse princípio, quando se fala, por exemplo, de sistemas discretos, né? Todos os sistemas discretos estão, digamos, baseados no princípio de um ponto isolado, né? Já se o conjunto contém todos os seus pontos aderentes, né? E nesse caso, falar que todos os pontos aderentes seria o quê? Seria basicamente isso aqui, né? Se eu tenho que todos, todo o meu conjunto contém, né? Eu tenho um conjunto e ele contém todos os pontos aderentes, aliás, vamos fazer diferente, né? Isso aqui não. Eu tenho pontos aqui, né? Pontos, tá? E aqui eu começo a ter pontos, né? Que quando eu faço um conjunto ao redor dele, né? Aqui, por exemplo, eu começo a perceber que
para esse ponto, esse conjunto aqui, ele tem pontos, tanto, né? Vamos supor que isso aqui tudo, né? São pontos, né? Aderentes, né? Então, quando eu pego um pontinho desses e crio uma vizinhança, um conjunto, um outro conjunto, e vejo que a vizinhança desse conjunto contém elementos do exterior desse conjunto aqui que eu vou chamar de A, então aqui digamos que faz parte, é um subconjunto do exterior de A, né? E aqui é um conjunto, certo? Também um outro, aqui posso pegar um outro ponto, certo? Aqui um outro ponto e um conjunto menor, só que a questão é que todos esses conjuntos, eles compartilham uma parte do exterior de A com o interior de A. Então aqui seria o interior de A, né? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Estou verificando, na verdade, que todos esses pontos compartilham essa mesma natureza. É o quê? Que a cada ponto eu lhe associo uma vizinhança e essa vizinhança compartilha pontos tanto da parte externa como da parte interna de A. Logo, então, a reunião de todos esses pontos termina dando forma à fronteira. E um conjunto que tem fronteira é um conjunto fechado. Em outras palavras, digamos que eu posso dizer que A é fechado se eu quero pegar um conjunto qualquer A, certo? E quero transformar ele em fechado, é somente unir, certo? Com a fronteira. A união da fronteira de A com A vai dar um conjunto fechado, né? É isso que vamos ver aqui, né? Então, por exemplo, se A contém todos os pontos aderentes são os que estão na fronteira, né? Então, A é fechado, né? E aqui, podemos, por uma questão complementar, a gente pode dizer que se A é aberto, então o complemento tem que ser fechado, né? O que mais podemos dizer aqui? Por exemplo, isso aqui é uma relação interessante. Se eu tenho uma família, certo, de conjuntos, perdão, FI, tal que A é contido por qualquer um desses FI. Então, a interseção de todos esses FI contém A. Logo, né, podemos dizer que a interseção de todos os FI é conhecido como o mínimo conjunto que contém A. Em outras palavras, vamos fazer isso aqui também de novo, um desenho. Eu posso ter isso aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto A. Aí eu tenho aqui um conjunto F1, certo? Aí agora eu vou ter um outro conjunto, F2. Aí depois eu vou ter um outro conjunto que contém A. Porque a ideia é que todos os conjuntos F e I vão conter A. Só que depois eu vou fazer isso repetidamente, certo? Cada vez mais eu vou fazer interseções de todos esses F. Então aqui já estou no F4 e assim por diante. Conclusão, eu posso pegar a interseção de todos os Fs e eu vou ter o quê? Eu vou ter uma coisa como essa aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, né? E logo isso aqui é conhecido como a interseção dos FI, né? E podemos dizer que se um dia eu coloco mais e mais e mais conjuntos, certo? Que contenham A e que intersectados com os outros FI não seja vazio, então eu vou ter isso aqui primeiro, tem que ser diferente do vazio, por quê? Porque a interseção de FI contém A. E se contém A, então é porque ele não é vazio, né? Óbvio, certo? Logo, então, com isso aqui eu posso dizer o quê? Que a interseção de todos os FI digamos assim, é, que contém o conjunto A, ou seja, toda essa interseção aqui, né? Toda essa interseção aqui, toda que eu acabei de falar, ela é conhecida como digamos assim, o mínimo conjunto que contém A. Esse mínimo conjunto, por quê? Porque eu fiz muitas interseções, né? Então ficou um conjunto cada vez menor. O mínimo conjunto, certo, desse processo aí de diminuição, né, do conjunto que contém A, é o que se conhece como fecho, né? O fecho do conjunto A, né? E aqui está, o fecho do conjunto A.
né? E aí sim, assim como a gente tem uma condição para falar que um conjunto é aberto, quando o conjunto é igual a seu fecho, o fecho seria A barra, né? Então, podemos dizer que ele é fechado. Então, temos já duas condições. Se A é igual ao fecho, então ele é fechado. Se A é igual ao interior, então ele é aberto, né? Outra relação aqui, o fecho é igual a, olha bem, olha como estou dizendo aí, o fecho é igual ao interior de A unido com a fronteira. Isso aqui, inclusive, pode gerar algumas discussões, mas, tipo assim, o que estou dizendo aqui é o quê? Eu posso ter isso aqui, ó, A, né? Se eu tenho um conjunto A e ele tem pontos interiores, ok. Então, como seria um conjunto aberto? Então, vamos lá, tipo assim, ó. Esse aqui é um conjunto aberto. Esse aqui é um conjunto fechado, né? Por quê? Porque aqui é somente o interior de A. Aqui é o interior de A, só que unido com quem? Com a fronteira de A. A fronteira seria justamente essa linha que eu desenhei aqui, né? Pronto, certo? Só que aqui eu estou usando inclusive essa anotação aqui, ó. Essa anotação aqui, certo? E essa anotação é clara, né? Que representa o quê? O derivado. E aqui representa o quê? A fronteira. Veja bem, dentro do conceito de ponto de acumulação, a gente sabe que um ponto de acumulação é a tendência, né? Pelo teorema de Weierstrass-Bolzano, se eu tenho uma sequência limitada, então existe uma subsequência, certo? Que converge para um ponto e esse ponto é um ponto de acumulação. Pronto. E o que que seria um ponto aderente, então? Um ponto aderente, na verdade, também faz parte do conjunto de pontos de acumulação. Ou seja, se eu pego um ponto aderente junto ao interior, se esse ponto for ponto de acumulação, então ele já, para ele ser um ponto da fronteira, ele primeiramente tem que ser um ponto de acumulação. Então, se eu junto todos os pontos de acumulação com o interior, eu já estou envolvendo aí no meio os pontos da fronteira, né? Pronto. Deixamos claro também isso aqui, ó, uma relação interessante que diz que qualquer conjunto A, ele, né, ele contém o interior dele e ele é contido pelo fecho, né? Um conjunto é denso, né? Se o fecho dele é igual ao conjunto que ele contém, né? Nesse caso, estamos dizendo o quê? Pois vejamos aqui, né? Tipo, se eu tenho, por exemplo, aqui é X, conjunto X, né? E aqui eu tenho A. Se o fecho dele se calcula como? Pues o fecho dele seria os pontos interiores unidos com a fronteira, que seria isso aqui, a fronteira de A. A união disso vai me dar o quê? O fecho. Se eu junto isso com a fronteira e isso se torna exatamente igual ao conjunto de elementos que tem X, então ele é denso, né? Se não, então ele, pois, obviamente não seria denso. Nesse caso, simplesmente, ele seria um subconjunto. Então, se isso aqui é subconjunto de X, né? Estamos dizendo que ele não é denso. Se isso aqui é igual a X, então ele é denso. Se acontece pelo contrário, que isso aqui contém a X, aí também não é denso, mas nesse caso, X, o fecho de X pode ser igual ao fecho de A, e aí seria X denso com relação a A. Isso já são questões que a gente pode analisar, são curiosidades, né? Aqui o complemento de A é definido como isso aqui, né? Tipo, nesse caso, na mesma nota, inclusive, eu posso dizer o que resta perdão, sim, o que resta em X, quando eu tiro A, é justamente o complemento. Então, nesse caso, o complemento seria tudo isso aqui, né? Isso aqui seria X menos A, definido como a linha. Pronto? Observações
são algumas regras, né, identidades que a gente pode levar em consideração, né? Se eu intercepto dos conjuntos, e eles são abertos, né? Então isso significa que a interseção deles é igual ao interior da interseção deles, né? O mesmo acontece com a união, certo? Se um conjunto é fechado, né? Isso aqui significa ser fechado, então, olha aqui, ó. O complemento de A tem que ser igual ao interior desse complemento, e isso vem da onde? Daqui, ó. Se A é aberto, então o complemento tem que ser fechado. É claro, né? Se vamos pensar de alguma maneira, né? Pensemos de maneira lógica aqui. Se eu tenho, por exemplo, um conjunto aqui, né? Vamos supor que todo esse bloco aqui é X, então aqui é X, né? E aqui eu tenho um conjunto A. E eu digo que A é aberto. Se A é aberto, essa fronteira que vocês estão vendo aqui, ou seja, em outras palavras, se isso aqui é A, né? Estou enchendo aqui de pontos, né? Se isso aqui é A, né? E estou dizendo que A é aberto, essa fronteira que eu desenhei aqui não é a fronteira de quem? De A, vai ser a fronteira de X. É como se você mudasse o ponto de vista, né? Imagine que X é grande e isso aqui é a fronteira de X. E o que está sobrando é A, né? Então, se X é fechado porque tem fronteira, então A tem que ser o contrário, é aberto, né? Isso é a mesma coisa que dizer que X menos A, né? Que é justamente tudo isso aqui, ó. X menos A tem que ser que fechado para A ser aberto. E se A for fechado, então X menos A tem que ser aberto, né? E aí está, né? Então, são condições que são, se a gente, por esse breve análise, né, dá para lembrar desses conceitos, né? Aqui é a mesma coisa em relação aqui ao fecho, né? Se eu tenho interseção de vários conjuntos que são iguais ao fecho das suas interseções, pois isso é garantido pelo fato de que eu estou, de alguma maneira, dizendo que cada um desses conjuntos é fechado, né? Então, a interseção deles também vai ser fechada, né? E o mesmo acontece com a união, né? Mas a interseção de infinitos abertos pode não ser um aberto. Isso aí é interessante. Por quê? Pelo que acabamos de ver, né? Se eu tenho, por exemplo, um, vários conjuntos abertos, né? Então, vamos pensar aqui de maneira... Vamos tentar resumir isso aí, né? Se eu tenho, por exemplo, um conjunto aqui, aberto, A0, né? Ele está cheio de pontos, né? Ele é aberto, né? Aberto. Aí eu pego um outro conjunto e interseto com ele. A1. Aí depois pego um outro conjunto e interseto com ele. A2. Aí pego um outro conjunto e interseto com eles de novo, tá? A3. E assim por diante. Se eu continuo fazendo interseções, o que vai acontecer um dia? Pode acontecer que o conteúdo dessa interseção tenha 2 pontos, ou até um ponto, ou até 0 pontos. Ou seja, em outras palavras, um dia pode acontecer que isso aqui apenas tenha um ponto, mas um ponto não representa o que? Um ponto interior, né? Porque se eu faço várias interseções aqui, eu vou ter um conjunto unitário, alfa. E o que a gente sabe sobre conjuntos abertos? Que se eu pego esse elemento tipo assim, esse aqui é o meu conjunto da interseção, o resultado das interseções, né? Certo? E como eu fiz infinitas interseções, né? Isso me deu um único elemento chamado alfa. Ah, pronto, agora eu quero saber se isso aqui, se alfa é igual ao interior de alfa. Ou seja, a pergunta seria isso. Isso aqui é válido? Não, né? Porque o interior significa o quê? Significa que eu pego o conjunto, retiro o ponto e verifico se a interseção desse subconjunto com o conjunto está diferente do vazio, né? Nesse caso vai acontecer o quê?
vai dar vazio, porque se eu tiro ele, o ponto é alfa, e o conjunto vai ficar como vazio, né? A interseção deles dois vai dar vazio, né? Então, não vai ser um ponto interior, logo então não vai ser igual ao conjunto em si, logo ele não vai ser aberto. Então, a interseção de infinitos abertos pode não ser aberta, porque pode dar dois elementos, mas se dá um, já não é mais, né? Nesse caso seria um ponto isolado, né? E isso inclusive eu falei aqui, né? Bom, mais coisas de topologia, coisas como, por exemplo, o que seria um espaço topológico, né? Então, um espaço topológico é basicamente o que? Um conjunto, né? Acompanhado de uma regra, certo? Uma regra que trabalha sobre a interseção e a união, né? Nesse caso, essas regras, né, são conhecidas como topologia. Então, basicamente, uma topologia seria o quê? Eu pego um conjunto qualquer, certo? X e uma topologia tal, né? Aí, então, para eu dizer que, hum, que existe um espaço topológico, então isso aqui vai ser, digamos que, caracterizado por três coisas. Uma é que o próprio espaço e o vazio, o conjunto vazio, pertencem à própria topologia. A reunião de subconjuntos na topologia pertence também à topologia. A interseção finita de subconjuntos na topologia pertence também à topologia, né? Isso aqui poderia ser representado, né, basicamente com isso aqui, né? Imaginemos que eu tenho isso aqui, né, um conjunto X, certo? Que é conformado por alfa, alfa, beta, e outro, que mais? X e vazio. Pronto. Isso aqui é para quê? Para garantir a primeira propriedade, a primeira condição de que o próprio espaço em si e, digamos assim, e, e o vazio pertence à topologia. Na verdade, eu vou reescrever isso aqui, eu vou colocar diferente nele. Eu vou colocar assim. Vamos primeiro pensar que existe um conjunto e esse conjunto vai ser X, melhor. X. X, existe um conjunto X que eu vou chamar de alfa, beta e beta, né, para não me complicar aqui. E existe uma topologia que vai ser o quê? Uma reunião de conjuntos. Então vamos colocar aqui alfa, beta e o vazio, né? Pronto. Aí o que seria então, por exemplo, analisando as primeiras condições? A primeira condição diz que o X e o vazio pertencem à topologia. Isso aqui é o mesmo que X, e isso aqui é o vazio. Então está satisfeita a primeira condição, tá? Ok. A segunda diz o quê? A segunda diz que a reunião de subconjuntos em tal pertence a tal, né? Nesse caso, estaríamos falando de a reunião. Então, por exemplo, eu posso pegar alfa unido com vazio, vai dar em quê? Em alfa. Isso aqui pertence a tal? Pertence, né? Está aqui, ó. Então, ok. Eu posso dizer alfa, beta unido com alfa. Isso vai dar em quê? Em alfa, beta, que pertence também a tal. Então, ok. Que é a mesma coisa que x, né? Então, pronto. Então, eu posso também dizer que x é unido com isso aqui. Será que existe? Não, isso não pode ser dito. ¿Por quê? Porque beta não está dentro da topologia. Então, isso aqui não existe, né? Bom, então, essa topologia garante a propriedade número 2, né? Essa seria a questão. Garante? Sim, acho que sim. Então, pronto. Então, a 2 também funciona. Vamos ver a 3, né? A 3 seria a interseção. Então, eu posso pegar alfa interceptado com alfa e beta. Isso aqui vai dar alfa, que pertence a tal. Então, ok. Eu posso pegar agora a interseção, né?
de o vazio com alfa, né? Quanto é a interseção do vazio, do conjunto vazio com alguma coisa, né? Alguém lembra disso? Não? Se eu pego um conjunto vazio e interseto com alguma coisa, vai dar em quê? Vai dar em vazio, né? Porque... Como? Vai falar. Se eu pego o vazio e interseto com x, vai dar em quê? Um vazio, né? Não tem nada em comum, né? Então, esse vazio pertence à topologia? Pertence. Então, de maneira sucinta, a gente pode ver mais ou menos as três propriedades aqui, né? Pronto. Bom, mas isso aí só tentando ser bem conceitual, né? Um exemplo de espaço topológico, o espaço de Hausdorff, né? Se eu tenho X que pertence a A, Y pertence a B, sendo A e B conjuntos, né? E eles são subconjuntos de um conjunto maior ainda que X, né? Se A e B intersectados é igual a vazio, significa o quê? Que eles não têm nada em comum, né? A e B, certo? Então, X é um espaço de Hausdorff. Em outras palavras, é como se eu tivesse dito que X e Y, que são elementos que estão em A e B respectivamente, são separados e não compartilham nada em comum no conjunto X, né? Isso seria um espaço de Hausdorff. Todo espaço metrizável é de Hausdorff. Metrizável significa o que nesse caso? Que você tem entre um ponto e outro uma distância, certo? Mas essa distância que existe depende desses dois pontos que tem que ser, digamos assim, nesse caso, isolados, né? Ou seja, X apenas contém pontos isolados e pontos isolados podem ser vistos como conjuntos fechados, visto que o mesmo conjunto é o seu próprio aderente. Um conjunto apenas com pontos isolados é um conjunto discreto, né? E é isso que eu estava falando, inclusive, um pouco antes, né? Quando se fala, por exemplo, de sistemas discretos, você fala de amostras, né? E essas amostras geralmente estão associadas a quê? A pontos específicos, certo? Em um espaço que você pode ser o tempo, pode ser, sei lá, em um diagrama cartesiano pode ser tempo, tensão, que seja que for que você estiver medindo, mas se você está considerando essa dimensão, essa grandeza como discretizada, você vai trabalhar sobre pontos isolados, né? E aí começa a questão do sistema discreto, né? Continuidade, aí vem a questão, né? Já tinha falado, existe um ponto de acumulação, né? Então, se existe um ponto de acumulação, certamente, então você tem, nesse ponto de acumulação, você vai ter eh, uma sequência, né? E pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, você vai ter uma subsequência que converge a um ponto. Então, se existe essa natureza de convergência, então, com certeza, em algum momento, você também vai ter continuidade, né? Então, a continuidade não é mais do que garantir sempre pontos de acumulação, né? Quando a gente fala de limite, você termina falando de o comportamento de alguma coisa direcionado a um ponto de acumulação. Esse é o conceito de limite, sem chegar ao ponto. Já o conceito de continuidade usufrui do conceito de limite para dizer que naquele ponto, que é o ponto de acumulação, acontece alguma coisa, está definido. Então, por isso aqui eu digo, certo? Aqui onde diz, considerando uma função, existe uma sequência, essa sequência vai chegar em A. Tal que o limite de essa sequência xn vai chegar em A, certo? Evaluado, né, na função f, né, vai dar f de A, sendo que x de n em algum momento vai ser f de A, certo? Então, esse conceito é o conceito de, digamos assim, de limite que pode ser, obviamente, estendido ao de continuidade, pelo que acabei de falar, né? Basicamente isso, né? Já com essas questões um pouco mais
tratadas, né? A gente já pode falar um pouco sobre os princípios, né, de conectividade, compacidade, homeomorfismos, né? Quando uno tem um conjunto que é separado em dois, A e B, né? Sendo que a interseção de A com B é sempre vazia, então terminamos concluindo que cada uma dessas parcelas é conhecida como uma cisão, né? Quando eu falo de cisões, né, estamos falando disso aqui, ó. Só para ser um pouco mais gráfico com essa explicação, né? Se eu tenho um conjunto, né? Eu tenho um conjunto e aqui eu tenho esse conjunto é A, ou melhor, vamos colocar como está lá, X, né? X, aqui tem A e aqui tem B, né? A interseção V, né, é, é igual a vazio, né? Se é igual a vazio, significa que não tem nada em comum. Ah, mas isso aqui é o quê? Uma fronteira que pode ser para A ou para B. Então, por isso, lá na anotação, eu coloquei também assim, ó. Ou pode colocar assim, né? Pronto. Isso aqui significa o quê? Que essas duas parcelas seriam uma cisão, né? Seriam cisões de quem? De X. Então, X é a união de A com B. Pronto, né? E A e B, por serem disjuntos, se tornam cisões de X. Certo? Só isso, né? Agora, o que que seria, então, qual seria, digamos, a analogia que a gente faz com cisões, né? Pois um conjunto que tem cisões é um conjunto que não é conexo. É como se eu tivesse o conjunto dividido em parcelas, né? Então, é como se você olhasse para a terra quando ela fica quebrantada pela falta de água, né? É isso, né? Aí cada pedacinho está isolado do outro, né? Mas se você junta tudo, você tem uma uniformidade, né? Então, na superfície. Então, isso aí seria digamos, uma analogia aí bem simples, né? Mas aí já poderíamos dizer a diferença entre um conjunto ou um espaço conexo, né? Estamos falando de topologia, mas esses conceitos são aplicáveis em várias áreas, né? E a gente pode falar de espaços conexos também. Então, um espaço, um conjunto conexo seria justamente isso, né? Um conjunto que não tem cisões ou somente admite a cisão trivial, né? A cisão trivial seria o quê? Tipo isso aqui. Vou colocar aqui outro. Eu tenho aqui um conjunto. Vamos ver, cadê? Eu tenho aqui um conjunto X, né? Tenho um conjunto X e X é igual a quê? A X, né? Unido com quem? Com o vazio. Aqui tem uma cisão e aqui outra, mas essa cisão é o próprio X, né? E aqui é a cisão trivial. Trivial ou vazia, né? E pelo fato de ser assim, então a gente diz, né, que um conjunto é conexo se ele somente admite a cisão trivial, né? Se por algum acaso aqui tivesse A e B, então aqui já não é mais conexo, porque admite duas cisões, né? Eu posso ter uma outra aqui, né? E por aí vai, né? Então, enfim, né? Se eu tiver entre maior seja o número de cisões, menos probabilidades terei de afirmar que aquele conjunto em questão é conexo. O mesmo com esses princípios de conexidade, então a gente pode falar de uma aplicação, né, qualquer, que ela se torna contínua se a função é injetiva de tal forma que pega qualquer região conexa desse conjunto para uma outra região que também será conexa, né? Essa anotação aí, essa nomenclatura que estou utilizando aqui, é como se dissesse, eu tenho uma vizinhança lá no contradomínio, né, da função, e ela é subconjunto de um elemento, digamos assim,
de um subconjunto lá do contradomínio V, né? Dessa maneira, se a gente diz que existe, por dizer assim, uma aplicação que leva um elemento ou um conjunto de uma região para uma outra região e essa outra região também vai ser conexa, então a gente pode dizer que existe continuidade, né? Esse é o conceito de continuidade sempre foi isso, né? Eu tenho uma função, né? Se eu projeto qualquer ponto, vamos supor aqui, é melhor com um desenho aqui. Se eu pego aqui, por exemplo, vamos supor, aqui, eu tenho, só para deixar claro isso, né? Eu tenho aqui o plano cartesiano, eu tenho uma função, né? Se eu pego um ponto aqui, certo? O eixo alfa, aqui o eixo beta, né? Aí eu pego um ponto aqui. Eu pego esse ponto e projeto sobre essa curva que é uma função de alfa, né? E aqui eu venho aqui, e vejo que ele me dá um f de alfa, né? Esse f de alfa que eu tenho aqui, né? Aliás, vou colocar alfa não, que aí fica, vou colocar f de x melhor, né? Pronto, aí temos um f de x, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, eu pego uma vizinhança disso aqui, ó, em x, e eu vou terminar vendo uma outra vizinhança aqui também. Se isso acontece, é porque essa função é contínua. Se isso não acontece, então é porque seguramente a minha função pode ter sido assim, ó. Se eu pego uma coisa aqui, ele vai chegar até aqui e me vai dar um valor aqui e me vai dar uma vizinhança aqui. Mas se eu projeto sobre esse ponto, ele me vai dar uma outra vizinhança totalmente diferente. Então não existe conexidade. Observe que essa vizinhança não é conexa com essa daqui, é uma cisão de beta. E mais para frente a gente vai ver que beta, alfa, qualquer eixo, qualquer coisa, matematicamente falando, topologicamente falando, é um espaço que na maioria das vezes, principalmente na engenharia e todas essas áreas onde a gente trabalha com esses formalismos, é requerido que o espaço, o conjunto seja conexo. Então a gente termina sempre obrigado a trabalhar com funções contínuas. Pronto. Se eu digo que essa função, além de tudo, é injetiva, ou seja, é 1 para 1, então deve existir uma inversa. Logo, a gente conclui que essa função é contínua, né? E isso se escreve assim, tá? Um conjunto é compacto se ele é limitado e fechado. Se é limitado, já sabemos que tem sequências que admitem subsequências, né, que convergem. E se é fechado, é porque ele tem pontos aderentes. E esses pontos aderentes, certamente, também se podem incluir dentro do conjunto dos pontos de acumulação. Pronto. Então, o que seria um homeomorfismo, né? Um homeomorfismo seria basicamente o que? Vamos definir um conjunto X de dimensão n e um outro conjunto Y de dimensão 1, certo? E se eu digo que existe uma função que vai de x para y, né? Sendo que tanto a função quanto a sua inversa são contínuas, então f é um homeomorfismo. Em outras palavras, voltando aqui para esse exemplinho que eu falei, essa função aqui, pelo fato de ser contínua, né? E pelo fato de ser injetiva, observem por que seria injetiva. Bom, só lembrando desses conceitos, né? Se eu tenho uma função como essa aqui, né? Ela é injetiva. Se eu tenho uma função como essa aqui, ela não é mais injetiva, né? Eu tenho que escolher um domínio para trabalhar com ela e calcular uma inversa, né? Segmentada, né? Mas aqui, efetivamente, ela é uma função injetiva, né? Porque para cada ponto que eu escolha, vai ter um único ponto no contradomínio, certo? Aqui não, se eu escolho, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou ter um ponto aqui e vou ter um outro ponto aqui. Vou ter dois pontos, então já não é mais injetiva. Então, funções que são injetivas sobre espaços que são conexos, né? Então, sua inversa, que obviamente vai existir porque é injetiva, né? Garantem que essa função se torne um homeomorfismo. Isso aí para nós tem um sentido importante, porque na hora que a gente, nas próximas aulas, quando a gente for falar de espaço de configuração,
a gente vai lembrar um pouco desse conceito de homeomorfismo, né? É como se a gente tivesse uma estrutura que pode ser representada por uma função, mas que com o passar do tempo, ou a depender da configuração do sistema, ela pode se transformar em uma outra figura, certo? Produto de um homeomorfismo, certo? Para assim garantir uma, digamos assim, compatibilidade de conceitos, né? Mas isso aqui agora acho que não vem ao caso falar para não ficar muito aéreo, né? As características topológicas de um espaço são conservadas sobre a aplicação de um homeomorfismo. Então, por exemplo, se eu tenho, se eu tenho um espaço que ele é compacto, né? Ele é compacto aqui, ó. Tipo, estávamos falando isso anteriormente, né? Se ele é compacto, compacto significa limitado e fechado. E eu aplico um homeomorfismo, o resultado disso também vai ser compacto. Se meu espaço é Hausdorff, ou seja, é cheio de pontos isolados, então meu resultado também vai ser um conjunto cheio de pontos isolados. Então por aí vai, né? Basicamente isso, né? E aqui está, né? Isso aqui é importante, né? Essa consideração aqui. Se meu conjunto X é compacto, então toda função que vai de X para R, né? O meu morfismo é limitada. E deve existir um valor, né? Que garante que a norma dela seja limitada, como estou mostrando aqui, né? Essa parte aqui. Essa parte aqui, né? Limitado, né? Visto que, pelo fato de ser um homeomorfismo, existe a inversa, então F é injetiva. Se F é sobrejetiva, então isso aqui. Bom, isso aqui, digamos que, basicamente advém daquilo que a gente sabe sobre ser injetivo e sobrejetivo, né? Quando é injetivo, você está se referindo a quê? Está se referindo ao fato de ser uma função um para um, né? Entre o domínio e o contradomínio. Já sobrejetiva não necessariamente garante que seja um para um. Garante, na verdade, que todos os elementos do contradomínio tenham um ponto, pelo menos um ponto no domínio. Então, quando você tem que as duas coisas são satisfeitas, tanto injetivo como sobrejetivo, é como se você estivesse tendo que cada ponto do domínio tem um ponto no contradomínio, mas todo ponto no contradomínio tem um ponto no domínio. Então você amarrou essas duas coisas. Quando amarra isso, a função f é conhecida como isomorfismo e os espaços x e y são conhecidos como isomorfos. E o fato de ter espaços isomorfos é muito comum ter isso em engenharia, né? Porque a gente termina trabalhando sempre sobre campos, espaços, conjuntos, tudo que tem a mesma dimensão, né? Falando de espaços vetoriais, um espaço é isomorfo a outro quando possuem a mesma dimensão. Exemplo, um plano, né? Um plano num espaço tridimensional e um cubo no espaço tridimensional. As duas coisas, perdão, se podem descrever pelas mesmas três coordenadas, ou seja, que possuem o mesmo, digamos assim, os mesmos elementos base, né? Bom, estou sendo aqui bem, digamos assim, bem simplificando, bem superficial nas observações, mas isso seria o isomorfismo, né? E o mesmo se pode aplicar, obviamente, para funções, né, que são de mais de uma função, né, como por exemplo essa aí. Admita que você tem uma função f, que é a composição de n funções, né, tal que cada função dessas aí, cada iésima função vai de x para r. Logo, então você estaria indo de x para r, n, né, r elevado a n, né, porque a união de todas vai dar uma função que vai de x para Rn, né? Se x é compacto e conexo, pensando que um conjunto é compacto, significa que é limitado e fechado. E se é conexo, não tem cisões. Ele é inteiramente, tipo, entre um ponto e outro, existe uma conexão, certo? Então, ele é métrico. Ele é, bom, tem várias propriedades já de antemão com essas duas características, né? Garantindo que existe um valor D entre f de i A e f de i B. Então, existe, né, um valor C que quando você avalia a função nesse ponto, né, vai dar o valor D, né? Esse seria o princípio do teorema do valor intermediário, né, que de Bolzano, que também você deve ter visto por lá em algum momento em cálculo, etc.
Bom, mas são esses conceitos, né? Então, observem que o Teorema de Bolzano, na verdade, ele só faz jus ao fato do conjunto ser conexo. Porque se não fosse conexo, não teria como existir um ponto entre f de A e f de B, né? Tem que ser conexo, né? E para isso ser garantido, né? Então, evidentemente, essa função f aí deve ser o quê? Deve ser um homeomorfismo, né? Não teria como existir isso se não fosse um homeomorfismo, né? Outra maneira de ser isso aqui, ó, se X e C são conjuntos de Rn e C é conexo, né? Tal que lambda pertence a C, C contém alfa e alfa também está contido em X, né? Então, vamos ver isso aqui em um desenho rápido, tá? Em um desenho rápido, a gente pode tentar explicar isso aqui. Eu tenho um XC, né? E tal, então temos aqui que lambda pertence a C. Vamos pensar melhor em alfa, né? Alfa. Ponto alfa, ele está em C e está em X, né? Vamos colocar aqui o ponto, né? E vamos dizer o seguinte, C é conexo, tal que lambda pertence a C. Vamos colocar aqui lambda, sim, aqui está C. Nessa condição temos o que? Lambda pertence a C, alfa pertence a C, né? Escrever isso aqui é o mesmo que isso aqui, né? É somente escrever de maneira contrária, mas é totalmente válido, tá? Estamos dizendo que alfa pertence aqui a X, então isso aqui vai ser X, né? Certo? E B não pertence a X, então B tem que estar por aqui. Pertence a C, mas não pertence a X. Então lambda, certo? Pertence à fronteira de X. E aí está, né? Pela definição anterior, né, que a gente falou, né, é, poderíamos dizer o seguinte, né, tipo, se eu tenho um ponto cuja vizinhança, nesse caso vai ser C, né, e ela tem elementos tanto de fora de X como dentro de X, então ele está próximo de quê? Da fronteira. Então é basicamente isso que estamos dizendo aqui, né? Esse B aqui, né, seria como o que está por fora de X, ou seja, pertence ao exterior de X, né? Esse alfa aqui, na verdade, é o pivote para você tomar essa decisão, né? Porque se isso estivesse na fronteira, então lambda estaria perto. Mas se esse alfa estivesse por aqui, então esse lambda estaria justo sobre a fronteira, né? Então, em qualquer dos casos, a gente pode dizer que lambda pertence à fronteira de X, né? Basicamente isso. Bom, vamos evoluindo, né? Temos o que? Se x é compacto, então a função avaliada em x também vai ser compacto, né? Logo, então, se é compacto, é limitado e também é fechado, né? Vejamos umas coisas aqui. A questão, por exemplo, de caminhos conexos, né? E um espaço conexo por caminhos também, né? Então, por exemplo, se eu tenho alfa, né? Aqui, ó, tenho alfa e tenho beta, né? Aí eu posso dizer que ele está conectado, digamos assim, esses dois pontos estão conectados, né, por um caminho, né? Então eu posso dizer que o conjunto que contém alfa e beta é um conjunto conexo por caminhos, certo? Ou mesmo eu posso dizer sobre essa circunferência aqui, ó, essa circunferência aqui, né? Essa circunferência, não, essa esfera, né? Eu posso pegar qualquer ponto desses e chegar até qualquer outro desses outros, tipo assim, até qualquer outro ponto daí. Para eu chegar, eu posso aplicar uma função, né? Que percorra, né? Qualquer direção, né? Usando coordenadas esféricas sobre essa esfera, né? E eu posso obter o quê? Uma conexão, né?
E esse, o fato de ter essa conexão é o que se define como um caminho, né? E quando o espaço está cheio de caminhos, podemos dizer que ele é conexo por caminhos. A condição conexo por caminhos é, inclusive, um pouco mais forte que a condição de conexo, simplesmente, né? Ser conexo é somente admitir uma cisão trivial, enquanto que conexo por caminhos exige que você tenha que ter caminhos para cada dois pontos ou elementos do conjunto que você está estudando, né? Então aqui podemos falar, por exemplo, do caminho retilíneo, assumindo, né, que existe uma variável t, um parâmetro, né, e esse parâmetro eu posso, né, eu posso, eu posso variar para que assim eu possa ir de um ponto a outro. Isso aqui, na verdade, não é mais que uma maneira diferente de escrever uma equação de uma linha reta, né? Se um espaço X é conexo por caminhos, então temos isso aqui, certo? E a justaposição é o quê? Pegar todos os caminhos e ir conectando, como estamos dizendo aqui, né? Esse caminho lambda 1 vai de alfa a beta, mas o lambda 2 vai de beta para gama e assim por diante. Lambda, perdão, e aí vai, né? E isso seria basicamente, né? A mesma coisa, pedindo um pouquinho emprestado esse conceito aí, poderíamos falar, por exemplo, disso aqui, que seria a desigualdade, né, do valor médio, é decorrente disso, né? É, falando mais sobre topologia, aqui teríamos o que? É, alguns conceitos sobre o que seria uniformidade, né? É, quando se fala de sequências de Cauchy, você está falando, na verdade, de continuidade uniforme, né? A continuidade que a gente falou até o momento é uma continuidade local, né? Então, é muito importante. Quando você fala de continuidade, você sempre assume que aquele espaço ele ele possui ponto de acumulação, então sempre que você fala em um espaço contínuo, você imagina uma coisa que não corta em nenhuma parte, certo? Mas isso não é tão certo porque a continuidade do jeito que falamos inicialmente, ela é apenas um conceito local. Já a continuidade uniforme já é um conceito mais global. Então, tipo, se você pode ter uma... Quando você fala que uma função é uniformemente contínua, é porque essa função aí em qualquer ponto sempre vai estar definida. Não vai ter nenhum buraco, não vai ter nenhum corte abrupto, né? Então, ela é uniformemente contínua. E isso aí vem decorrente disso aqui, né? Dos conceitos dos conceitos de ponto de acumulação que a gente falou, só que utilizando as sequências de Cauchy, né? As condições, né? Que mais? Bom, nesse caso, a gente aplicando isso, falaríamos da convergência uniforme, mas a convergência uniforme somente existe se você tiver um conjunto compacto, né? Então, se você tem um conjunto compacto e, ao mesmo tempo, uma sequência monótona, ou seja, monótona é sempre crescente ou sempre decrescente. Se você tem isso e, além disso, ela está funcionando em um conjunto compacto, que é limitado e fechado, então você está garantindo tudo para que ela sempre seja convergente de maneira uniforme, né? Bom, e aí poderíamos falar um pouco sobre as questões de máximos e mínimos, né? Lembrando que os máximos e mínimos, né? Pois existe o teorema de Rolle, né? Que define a existência, né? De um valor zero para a derivada, né? A primeira derivada, o valor médio de Lagrange, né? Que permitiria, né? Calcular o valor de uma derivada, né, a partir de dois pontos, né, sempre que exista, obviamente, continuidade e que exista um conjunto compacto, né, que limite essa função. Continuidade uniforme, né? Nesse caso, quando se fala de continuidade uniforme, terminamos falando disso aqui, né? De que cuja derivada é sempre limitada, né? E isso é interessante, porque se você tivesse um buraco no meio da função, a derivada tende a ser o infinito, tende a infinito, né? Pois bem, aqui não. Aqui está dizendo que ela é limitada. Se a derivada é limitada, então com certeza você vai ter uma continuidade uniforme. Então, por exemplo, um exemplo de função que é uniforme ou que tem continuidade uniforme, a função seno, a função cosseno, por exemplo, né? Elas são funções harmônicas que são contínuas e uniformes, né? Expansão de Taylor.
Pues poderíamos dizer que parte desse princípio aí, né? Porque a gente sempre trabalha com funções que têm derivadas limitadas. Não tem como fazer uma expansão de Taylor se você estiver falando de uma função com descontinuidades, né? Convexidade. Nesse caso, quando a gente fala de uma função que tem um comportamento côncavo convexo, né? Convexidade, na verdade, isso é muito relativo, vai depender de que ponto de vista você esteja olhando o problema, mas geralmente esse conceito, que inclusive é muito usado, né, em outras áreas, né? Conceito da... Cadê? Aqui, né? Então, por exemplo, você tem esse conjunto aqui, né? E você quer saber se nesse conjunto existe, bom, esse conjunto aqui, vamos supor que aqui eu tenha, vamos supor, né, para facilitar um pouco, x, y, né? E aqui eu tenho isso, né? Essa pequena parte daqui até aqui, será que ela é convexa? Então eu, né? Certo? Vou fazer o seguinte, eu vou cruzar uma reta aqui e vou começar a analisar, né? Se tudo isso que está aqui embaixo, né, tem derivada sempre inferior à derivada dessa linha reta, né? Certo? Então, sempre que isso seja verdadeiro, então tudo isso que está aqui, que é conhecido como epígrafe, né, da função, certo? Vai ser o quê? Convexo, certo? Bate um conjunto aí, certo? É convexo. O que seria côncavo? Côncavo seria o contrário, né? Seria, ao invés de ser assim, seria basicamente uma coisa assim, né? Então, o epígrafe não tem como estar limitado. Ele estaria ilimitado, né? Então, aí não seria mais convexo, seria côncavo, né? Pronto. Aí entramos em alguns conceitos que também são importantes, como o da contração, né? Contrações são o quê? São funções que, de alguma maneira, elas tendem a um ponto, e esse ponto é um ponto fixo, né? E com essas contrações você termina explicando um pouco a continuidade uniforme, garante a continuidade uniforme de fato. Você também garante a existência de um comportamento convergente, né? E o principal de tudo isso é que com elas você pode entender o comportamento de uma função quando ela se aproxima de um ponto de acumulação. Um exemplo disso é o método de Newton, né? O método de Newton é o que você calcula as raízes, né, de uma função por meio de uma função, certo? Essa função iterativa, né, que você usa, essa função na verdade é uma contração, né? Analisando ela desde outro ponto de vista, é o mesmo que uma contração, né? Observações sobre essas noções. Bom, pues temos a derivada direcional, né, a derivada parcial, né, temos algumas coisas relacionadas com o termo remanescente, né, que na verdade a gente assume que é um termo que decresce mais rápido que a norma do vetor, né, que aponta na direção do cálculo da derivada, né? Pronto. O gradiente, né, o gradiente seria o quê? Esse vetor aqui, certo? E sabemos que o gradiente, né, ele sempre aponta, né, na direção de máximo câmbio, né? Já, por exemplo, em aplicações onde você fala do gradiente descendente, quando você fala de algoritmos de otimização, o gradiente descendente é, na verdade, é o mesmo gradiente, só que negativo, para que assim ele aponte na direção de mínimo câmbio, né? Ou na posição contrária, né? É, Bom, quando a gente fala que a derivada direcional é igual a zero, a gente tem duas possibilidades. Uma que o vetor gradiente seja perpendicular a v, e a outra é que o vetor gradiente seja nulo, né? E nessas duas situações você pode ter o quê? Pontos críticos. E pontos críticos podem ser ou máximos ou mínimos, né? Mas tudo isso partindo do gradiente, né? O teorema de Leibniz, bom, aqui é interessante porque com ele se fala sobre o teorema de Schwarz, né, que estabelece que não importa na ordem em que você faça as derivadas, sempre vai
ser a mesma coisa, né? Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante porque, de alguma maneira, em robótica e falando de coisas um pouco mais para frente, a gente mexe muito com cálculo multivariável, né? Não é mais tipo uma variável, duas, três, não. Às vezes vai ser mais, dependendo também do que você for elaborar, né? Principalmente nas áreas de controle, né? Mas aqui nessa disciplina a gente vai trabalhar um pouco na parte de cinemática, né? Então, só estou fazendo algumas revisões, né, necessárias com conceitos, né, matemáticos. Aqui, por exemplo, estamos falando de que se eu tenho uma derivada direcional, né, ou derivada com direção, né, em alfa, definida sobre um conjunto U, então existe uma função gama, perdão, lambda, em um intervalo, certo? Entre menos delta, delta, aberto, né? Até U. Ou seja, esse U aqui, que contém alfa, ele vai ser, de alguma maneira, vai ter um caminho lá conexo, certo? Né? Porque se vai ter pontos, os pontos, para chegar de um ponto a outro, tem que existir um caminho conexo, e esse caminho vai ser lambda, certo? Tal que lambda de zero é alfa, e a derivada dele em zero é v. Então, é isso aqui. Isso basicamente seria o conceito da derivada com direção, né? Então, aqui temos o teorema do valor médio de Lagrange, né? Temos aqui algumas condições que têm a ver com sequência direta da desigualdade do valor médio. E aqui temos uma estrutura que é a expansão de Taylor, só que em Rn. Você deve ter visto ela de maneira um pouco mais sucinta, só que para R, né? Só que a gente não utiliza muito isso, na verdade. Para R, tudo bem, mas quando você tem um sistema que tem três, quatro dimensões, já tá, talvez essa estrutura que você viu já não é mais, digamos assim, que não é mais a mesma coisa, né? Então aqui está a estrutura de Taylor já para N NRN, certo? E levando em consideração, obviamente, a derivada direcional, né? Algumas coisas importantes que vocês podem ter visto é da matriz hessiana, né? A matriz hessiana ela é uma matriz que está associada com o comportamento da função no seu domínio U, certo? Mas com relação ao princípio de convexidade, né? Ou concavidade, ou seja, se ela é decrescente ou crescente, né? Então, se ela é decrescente, então é porque ela está sendo provavelmente convexa, né? E assim sucessivamente, né? Então, a matriz hessiana, ela tem informação sobre isso, né? A importante da matriz hessiana é que ela funciona como um operador autoadjunto, né? Ou seja, que a sua transposta é igual a ela mesma, né? Ou seja, é uma matriz simétrica, em outras palavras, né? E ela, obviamente, pois por ser uma matriz simétrica, configura de maneira interessante uma forma bilinear, né? Que seria um polinômio, né? Com dois termos, né? Cujos graus, né? Vão variando, né? Aqui teríamos uma expressão mais enxuta, né, para digamos assim, uma expressão um pouco mais simplificada, uma forma de representação mais agradável, que é a da forma matricial, né? Observem que aqui, esse termo aqui é esse aqui, ó, certo? Somente esse aqui, né? Essa partezinha aqui, ó. Só isso aqui. E o VI que está aqui é esse V agora, como vetor. Ou seja, isso aqui é a representação de um produto ponto, e aqui eu botei já em forma de produto interno, que é a mesma coisa, porque geralmente se trabalha com espaços que, que admitem, né, produto interno, né? E aqui seria, ó, a expressão quadrática, né? Certo? Uma forma quadrática que é conhecida como bilinear, né? Na verdade, não, é uma forma bilinear que é conhecida como forma quadrática, né? E aqui o resíduo. Então, isto aqui termina aparecendo o quê? A mesma estrutura de uma derivada parcial, só que agora em n para Rn, certo? Com quantos termos? Com dois termos, né? Na expressão de Taylor. Então, quando a gente começa a estudar derivadas, por lá você aprende com para domínio R igual a 1, para domínio R igual a 2, para domínio R igual a 3, mas quando fica R igual a 5, a 6,
talvez você precisa ter melhor, tem que ter melhor e mais claro esse conceito de matriz hessiana, porque vai precisar dele daí para frente, né? Se H é maior que zero, podemos afirmar que F possui o quê? Um mínimo local, né? Basicamente isso. O epígrafe convexo se, somente se F é convexo, né? E aí vai. Então, isso aqui é decorrente dos mesmos slides anteriores, né? E aqui podemos dizer que se H de x é avaliado em V, produto ponto com V for maior que zero, então f de x é convexa, né? Isso aí vem da onde? Vem justamente daqui, dessa expressão que está aqui. Essa expressão aqui é exatamente isso aqui. Só que aqui está escrito em forma de produto de matrizes e vetores, e aqui com a notação de produto interno, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma derivada de quê? De ordem 2, né? Vetorial, mas de ordem 2. Então, se isso aqui representa uma derivada de ordem 2, porque é justamente tudo isso aqui, então isso aqui também vai representar uma derivada de ordem 2. Logo, se é maior que zero, estamos dizendo então que possui um mínimo local. E se possui um mínimo local é porque ela está descendo para depois subir. Se ela desce e sobe, então ela é convexa. Então, observem que os conceitos eles estão amarrados, né? Pronto. Vamos fluir um pouco mais aqui, que tem muito slide. Essa função implícita, hiperfície, todos são conceitos que de fato têm a ver com quê? Com os conceitos de funções de múltiplas, de várias multivariáveis, né? Tipo, se você tem um espaço U que tem uma dimensão maior que 1, né? E está dizendo que ele é aberto, certo? Nesse sentido, você pode dizer o seguinte: você pode estabelecer estas relações aqui e dizer que essa função aqui, existe uma função que é chamada função implícita que descreve uma hiperfície. E uma hiperfície seria o que exatamente? Então, por exemplo, quando você tem uma função que vai de... Vamos lá, vamos fazer um desenho, porque isso aí acho que só fica melhor assim. Então, imaginemos que eu tenho aqui isso aqui, ó. Eu tenho uma superfície, né? Que aí eu pego, né? Eu começo para um ponto, eu vou ter uma coisa aqui, né? Para um outro ponto e outro, eu vou ter uma outra estrutura aqui. E assim por diante, né? Tipo, eu posso ter. Então, eu provavelmente vou mapear uma coisa aqui, né? Só que essa função aqui, no domínio, ela é uma coisa que é assim, né? Certo? Então, deve existir uma relação que me dê essa função daqui embaixo, né? Que é a que estou chamando de zeta x. Por quê? Porque aqui eu posso dizer que aqui é y e aqui é x. Então, deve existir uma relação, certo? Aqui, certo? E essa relação é isso aqui, né? Então, tipo, eu posso dizer que existe uma função implícita, existe, né? E essa função implícita está aí, justamente pelo fato de eu poder separar as variáveis, né, umas das outras por meio dessas funções, né? Isso seria o que se conhece como função implícita. E a hiperfície seria justamente o desenho o desenho produzido por essa função, né? Espaço tangente, né? O espaço tangente seria o quê? É aquele, diríamos que se eu calculo uma derivada, a derivada sempre estará onde? No espaço tangente de qualquer superfície, né? Ou hiperfície também, né? Vamos a passar um pouco para lá. O método de Lagrange, né? O método de Lagrange que estabelece o que? Calcular pontos críticos. O método de Lagrange nunca calculará máximos e mínimos. Ele calcula pontos críticos e você depois, posteriormente, vai ter que avaliar cada ponto para definitivamente decidir quem é o máximo e quem é o mínimo, né? Mas esse seria como o método de Lagrange, né? Então, de forma compacta, é composto de quê? De
n mais 2 equações, que são, essa aqui seria uma equação, e aqui teríamos n mais 1 equações, né? Aqui embaixo, né? Então, n mais 2 equações que você deveria solucionar para calcular os pontos críticos. Se a gente for aumentar cada vez mais as dimensões, tanto do domínio quanto do contradomínio, como é o caso aqui, sendo que agora U tem dimensão m, então isso aqui já não é mais um vetor, né? Multiplicado por outro vetor, através do produto ponto. Agora vai ser uma matriz multiplicada por um vetor, e isso aí seria o jacobiano, certo? Então aí temos mais um conceito. O conceito jacobiano a gente vai utilizar aqui na disciplina, porque com ele a gente consegue ir entre um espaço e outro, né? E ele tem um sentido bem claro, que é o quê? Derivadas, né? Bom, vamos ver o que mais aqui, os conceitos de o jacobiano como operador linear. É claro, ele é uma matriz, né? Para cada valor alfa ele vai dar uma matriz, então certamente ele pode ter propriedades de um operador linear, né? Funções de elipses e contrações, né? Já tinha falado um pouco sobre isso, né? Não quero demorar muito aqui. O conceito de elipses é o quê? É isso aqui, né? E se vocês observam, está dependendo disso aqui, de uma derivada que é limitada, né? Então, se a derivada é limitada, então evidentemente vai ter esse conceito aqui. Por quê? Porque a derivada, né, pelo teorema do valor médio de Lagrange, né, ela pode ser aproximada em um conjunto compacto como f de x menos f de y dividido sobre x menos y. Mas como estamos dizendo que a derivada é compacta, é limitada, então daí deducimos essa expressão. E se m for menor que igual a 1, então f é elipses e além disso é uma contração, né? Pronto. Acho que aí já dá para entender algumas coisas que são fundamentais. Esses slides vão ficar lá no Schoology, vocês podem ler. E também já mencionei, né? Tipo, essas três primeiras aulas elas estão gravadas, né? Dos semestres anteriores. Fiquem à vontade de vocês assistirem também, caso vocês queiram ver outras coisas que eu possa ter falado também, né? Que pronto não esteja passando aqui, sei lá, pode que aconteça, né? Mas é isso aí, né? É, todo esse material está totalmente disponível para vocês, tá? Diffeomorfismos. Já um diffeomorfismo seria o quê? Uma função que, além de ser, primeiramente, garantir a continuidade, né? Além de garantir que exista a inversa e que a inversa também seja contínua, ela também exige que a derivada seja contínua, certo? E a inversa de sua derivada também seja contínua. Quando tudo isso acontece, você pode dizer que f, a função em questão, ela é um diffeomorfismo, né? E pode existir diffeomorfismo de classe 1, 2, 3, classe n, sendo n o número que define a derivada, a ordem da derivada. Então, um diffeomorfismo de classe 5 significa que você pode derivar 5 vezes e as 5 vezes você vai ter como resultado uma função que é contínua e sua inversa também contínua. Obviamente a composição, né, de funções que são diffeomorfas, pois vai dar outra função diffeomorfa, tá? E aí chegamos a alguns princípios como o teorema da aplicação inversa, né? Os conceitos de submersão e imersão é o que geralmente se fala quando você está falando de derivadas, né? Uma derivada é uma, ou melhor, uma função ou um mapeamento, ele é uma aplicação em geral, ela é uma submersão se sua derivada é sobrejetiva, né? Já imersão é quando ela é injetiva, né? E um exemplo de uma imersão é justamente uma parametrização. Uma parametrização é justamente quando você quer, por exemplo, definir uma superfície, né? Você quer definir uma superfície no espaço R3, por exemplo, né? As imersões são fáceis de explicar quando estamos em três dimensões. Quando passam a outras dimensões, talvez não seja tão trivial imaginar isso, né? Pelo problema das outras dimensões, né? Mas vamos supor em três dimensões como seria isso. Em três dimensões, eu posso dizer o seguinte: eu tenho aqui
um cilindro, né? Vamos supor aqui, né? E eu tenho o quê? Um ponto aqui. Eu posso ter aqui, na verdade, um ângulo, φ, e uma distância, né? Um ângulo φ e um valor R aqui, certo? E, obviamente, também posso ter o quê? Vamos colocar aqui C. Então, eu posso ter R, φ e C como coordenadas, né? E eu quero parametrizar essa superfície. Para eu parametrizar essa superfície, eu preciso definir alguma transformação, né? De algum ponto, de algum tal tipo assim. Eu tenho x e x2, né? x1 e tenho x2. Com x1 e x2, eu parametrizo as coordenadas polares R e φ, né? Né? Eu posso fazer isso? Posso, né? Eu sei que R vai ser igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado x2, né? Quadrado. E φ podemos calcular como 2 vezes tangente de x2 sobre x1, né? Certo? E C vai ser igual a C. Isso aqui é uma parametrização. Essa parametrização é basicamente uma imersão, né? Então, esse seria como o conceito de parametrização e imersão, é a mesma coisa. E o resultado dessa parametrização, digamos assim, o desenho em si do que estamos vendo aqui. Enfim, acho que já ficou muito cheio aqui. Esse desenho aqui, que seria o cilindro, seria a superfície. E essa superfície seria conhecida como, bom, nesse caso é uma superfície em termos genéricos, né? É uma superfície. Nos casos anteriores era uma hiperfície, né? Porque somente estávamos falando de um espaço de dimensão, nesse caso U era de dimensão, sei lá, N, e o contradomínio era R só. Mas aqui já R é elevado a N. Então aí já aparece o conceito de superfície, né? Bom, e aí já vem a questão da codimensão, a mudança de parametrização, ou seja, tudo isso na verdade tem a ver com o quê? Com o fato de que quando a gente tem diferentes superfícies, né? Vamos fechar algumas coisas aqui para poder abrir espaço, né? Mas é o seguinte, eu posso ter o seguinte aqui, ó. Eu posso ter o quê? Por exemplo, eu tenho um domínio aqui, certo? U. Eu aplico uma função, né? E ele me dá uma superfície. Bom, vamos fechar isso aqui. Então, eu tenho aqui um domínio U e aqui eu tenho uma superfície, certo? Então, eu apliquei o quê? Uma parametrização de U para a superfície. Pronto, né? Eu posso ter um outro domínio B e aplicar uma outra parametrização. Exemplo, eu tenho uma superfície, essa aqui, né, o cilindro. Eu posso fazer isso com coordenadas cartesianas e com coordenadas polares, ou coordenadas cilíndricas. Então, eu tenho vários tipos de parametrização. A questão é, se eu parametrizo daqui para lá com barφ e daqui de V para a superfície com φ, então, de alguma maneira, existe uma relação entre esses dois. Uma relação que pode ser estabelecida da seguinte maneira, né? Esse aqui vai de U para, vamos definir aqui isso como, aqui W, e aqui, vamos deixar como W mesmo, então aqui vai para W, né? E aqui se vai de V para W, né? Então teríamos duas parametrizações. A questão é que eu posso fazer o seguinte, eu posso ir de U para V, como? Em outras palavras, eu quero encontrar uma função que chegue daqui
desse domínio para esse outro domínio. Então, existe uma relação para isso, né? A relação seria o quê? Eu aplico primeiro a parametrização, né? E depois eu aplico a função, né, em si, né, da superfície, e depois eu aplico a parametrização inversa dessa para ele voltar, né? Ou seja, estou tentando mais ou menos explicar para vocês qual seria a essência da relação entre essas duas parametrizações quando a gente está em dois domínios, né, compactos, né, que são utilizados para estabelecer as parametrizações, né? Então, nesse caso aqui, é justamente isso que estou falando aqui, né? E ele está justamente falando da mudança de parametrização, certo? Porque eu vou de um domínio para outro por meio das próprias parametrizações, né? E por fim, então, já como que chegamos à parte em que a gente pode dizer que toda função, né, que obedece a esse princípio de parametrização deve ter um espaço tangente, né? E esse espaço tangente vai sempre ter a mesma dimensão da superfície. Basicamente é isso. Esses conceitos aqui são bem utilizados pelo menos não sei se, não, bueno, se alguém aqui é de engenharia mecânica ou de mecânica ou física, é muito comum usar essa notação em mecânica analítica, né? Bom, superfícies, variedades. Sim, quase a mesma coisa, porque você fala de superfície, você já pensa em uma figura, em uma coisa bem concreta, né? Mas variedades é talvez a expressão mais comum de se ver na literatura quando se fala de dimensões maiores, né? Então você fala, ah, não, estou em uma variedade de dimensão 20, pô, isso é o quê? É como se você tentasse imaginar uma figura de 20 dimensões, que não vai ser fácil de imaginar com certeza, mas você pode fazer analogia com tudo que você aprendeu para superfícies, né? Ah, que tem espaço tangente? Tem, então uma variedade também tem, né? Então por aí vai. E aí vem essas questões. O que seria um atlas? Então, quando você fala de uma superfície, uma variedade, poderíamos dizer que estamos no mesmo patamar. E o que seria uma superfície ou variedades ou uma variedade orientável? Pois então, é a união desses critérios aqui, né? O atlas, que é o conjunto de parametrizações, certo? Parametrizações compatíveis são o quê? É quando você garante que, certo? Tanto o contradomínio de uma parametrização e o da outra sejam disjuntos, certo? E que se eles não são disjuntos, então pelo menos exista isso aqui. Isso aqui, em outras palavras, é o que deve existir, né? Uma transformação positiva. Para falar isso aí, em outras palavras, é como se calculasse o jacobiano da composição, certo? Das parametrizações e o determinante disso seja maior que zero. Bom, isso aí não vou entrar em muito detalhe, mas isso aqui é mais ou menos uma condição para dizer que a, a transformação, né, ela é sempre positiva, né? E dizer que o Atlas é coerente quando admite pelo menos duas parametrizações compatíveis, ou seja, que satisfazem a condição 1 ou a 2, né? Ou seja, o que seria um atlas não coerente, ou seja, um cilindro que eu parametrizo com coordenadas polares e com coordenadas cilíndricas eu não posso. Então não dá. Então esse cilindro define uma superfície que não tem atlas. E por que que eu defino essas três coisas? Porque para que uma superfície qualquer seja orientável é porque ela admite um atlas coerente. E para que um atlas seja coerente, devem existir parametrizações, no mínimo dois, certo? Que sejam compatíveis, né? E isso aí é muito comum acontecer. Eu falei do cilindro aqui agora de maneira bem coloquial, mas na verdade o cilindro, do jeito que a gente desenhou, ele é orientável. E o que significa ser orientável? Significa que seu, seu vetor gradiente ao longo da superfície, ele sempre tem uma direção, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui com um desenho rápido que eu quero dizer. O que que seria uma superfície orientável? Vamos fechar isso aqui. Tipo assim,
Bom, isso aqui é uma peça que não tem forma definida, não sei exatamente o que é, eu quis improvisar aí e podemos ver agora essa aqui, que talvez ela é oca, né? Aqui não tem nada, né? Então, se a gente começar a analisar isso aí, o vetor gradiente disso aqui é sempre para fora, né? Em qualquer ponto que você pegar, ele está sempre para fora, né? Então, aí é onde a gente diz que essa superfície ela é o quê? Orientável. Isso seria o mesmo que falar de orientável, né? Tipo, se eu tenho, por exemplo, uma peça como essa aqui, vamos pensar. Bom, aí já tem alguns outros exemplos, né? Isso aqui não é orientável, porque eu começo com esse vetor aqui, o gradiente, né? Eu começo com ele assim, né? Observem que é como se isso aqui está por dentro e agora vai terminar por fora, né? Porque agora aqui, ó, já, na verdade aqui, eu inclusive fiz aqui, ele vem assim, esse aqui na verdade está para fora e aqui na verdade ele vem daqui, só que agora ele já, como mudou aqui a orientação da área, ele já começa a ir para fora, né? Então, ó, observem que começou por dentro e depois vai terminar por fora, né? E aí, então, poderíamos dizer que isso aqui é um exemplo de uma superfície que não tem orientação, né? E é isso aí que a gente quer. Então, em robótica, a gente trabalha com configurações que sempre tem o que estão associadas a variedades orientáveis, né? Da mesma maneira, temos o método de Lagrange, né, para isso. Só que nesse caso a gente termina solucionando m mais 2n equações, né? Formas diferenciais é o que você conhece como, de maneira genérica, uma expressão, certo? Para cada elemento do conjunto em que você está trabalhando, só que deve existir uma expressão diferencial desses elementos, e esses elementos seriam as conhecidas umas formas, né? Isso aqui já é mais para trabalhar um pouco mais com robótica, já falando um pouco mais de, da parte de controle. Estas questões são bem interessantes. Tem alguns livros que eu deixei aí no Schoology, caso vocês tenham interesse em se aprofundar ou aprender mais. Formas diferenciais de grau superior, né? Obviamente, essas formas diferenciáveis de grau superior obedecem a estruturas com maior número de derivações, né? E aí entramos no mundo, né, das formas alternadas, né? Já aqui já como para terminar, né? Vamos falar dos grupos de Lie, que é talvez a primeira coisa. Eu termino aqui a aula e na próxima semana já começamos a partir daqui, mas já começamos com já não mais aula teórica, já não mais preliminares teóricos, já vou começar a trabalhar sobre eles. O que seria um grupo de Lie? O conceito de superfície já falamos o que, né? Tipo, eu posso ter uma superfície, mas sabemos de antemão que isso também pode ser o quê? Uma variedade. Então, por isso eu aqui coloquei, podemos ainda trazer a noção de variedade topológica. Ou seja, opa, variedade é uma coisa, e falou topológica, já trouxe propriedade de topologia. Então, quando a gente junta essas duas coisas e estuda as propriedades de uma superfície, terminamos então falando de uma variedade topológica. Ou seja, que as suas propriedades topológicas podem ser estudadas por meio das propriedades de uma variedade, né? Nesse caso, por exemplo, eu digo que minha variedade é orientada, então eu sei que ele tem um gradiente em cada ponto, ela faz parte de uma outra função que opera sobre espaços compactos, enfim, né? Tudo isso tem a ver com que, graças obviamente, os matemáticos que já existiram, né? Riemann, Gauss, Whitney, né? Tudo isso, na verdade, são conceitos que certamente, né, fazem um diferencial enorme nas áreas hoje presentes na engenharia, né? Então, quando a gente fala de variedade topológica,
Então a gente termina reduzindo a 4 itens para ser mais exato. M é uma variedade de Hausdorff, ou seja, se é Hausdorff é porque ela tem pontos isolados. Tem base enumerável de abertos, ou seja, ela tem um conjunto, pode ser finito, para que se ele é finito, ele seja enumerável, certo? Ou pode ser infinito, só que se for infinito tem que satisfazer que a união de abertos dessa, perdão, é, é, a união de qualquer número de abertos seja aberto, né? Porque aqui diz que todo aberto é a união de abertos dessa coleção, né? E temos que M é localmente euclidiano, né? Ou seja, para qualquer ponto dentro dessa variedade, dentro dessa superfície, existe um aberto que contém L, certo? E um homeomorfismo, certo? Que vai desse aberto que contém P, até um outro conjunto que está dentro do mesmo Rm, né? Dentro de um outro espaço de dimensão M. Na verdade, é isso aí seria o conceito localmente euclidiano para garantir que nesse espaço se possa usufruir das propriedades de uma figura dentro da abordagem geométrica euclidiana. E M pode ser orientável, ou seja, ter um atlas coerente. Isso não é uma obrigatoriedade, ou seja, pode ser, tá? Então, por isso coloquei na azul, porque não é tem que ser orientável, ela pode ser orientável. Então, uma variedade topológica, já de antemão para a próxima aula, já como querendo entrar na próxima aula, é o pontapé inicial de entender como é que vamos a estudar, né, as configurações de um robô, de um sistema robótico em geral, né? Variedade com estrutura de grupo. Nesse sentido, uma variedade pode ou não ter uma representação geométrica familiar, né? Algumas variedades possuem estrutura de grupo, cujas operações são diferenciáveis, mas precisamente um grupo de Lie, né? Então, os grupos de Lie, na verdade, eles são estruturas, certo? Que, de alguma maneira, obedecem, né, a operações que têm que ter derivada, certo? E essas operações, pues, geralmente, né, pode ser a soma, multiplicação, certo? E a gente vai ver como trabalhar com esses grupos, né? Evidentemente, para falar de um grupo Eli aplicado na área de robótica, né, pois evidentemente vamos trabalhar com tudo que já falamos na primeira e segunda aula, né? Esse conteúdo aí vai ser fundamental, aquilo que falamos sobre espaços vetoriais, subespaços vetoriais, tudo isso a gente vai utilizar, né? Só que agora com o adendo, né, de toda esta teoria, né? Então, definição formal de um grupo Eli é uma variedade, ó. O sea que um grupo ali é uma variedade. Opa, se é uma variedade, já como que parece meio estranho. Tipo, variedade é como uma superfície. E você está dizendo que agora um grupo ali é uma variedade, então é uma superfície? Não. Lembremos que variedade é o conceito como que vai além. Já não é três, dois, uma dimensão. Não. É para você falar de N dimensões. Então, quando você fala de um grupo ali, estou tentando ser bem para não colocar conceitos muito abstratos, tá? Mas quando você fala que uma variedade é é, o que um grupo ali é uma variedade, e olha que diz que de classe C infinito, ou seja, que é um diffeomorfismo de classe infinita, significa que você pode diferenciar, ó, infinitas vezes e ele vai continuar sendo contínuo, e tanto o inverso. Então, isso de alguma maneira significa que você tem uma variedade, certo? Composta de algum tipo de operação que, quando você diferencia, continua sendo contínuo. Isso seria um grupo L. Então, aí diz, munida de duas aplicações de classe C infinito, a saber, aí está M e I. Ou seja, uma é por dizer assim, é uma operação binária, porque tem G vezes G, e a outra é, tipo, podemos dizer que ela é unitária, porque somente aceita um elemento da variedade G. Então, isso significa que se sobre essa variedade eu aplico
a operação M e I, e existe um elemento E de identidade, então existem três, vou colocar quatro aqui, quatro propriedades básicas, né? Isso aqui, olhando assim, parece, nossa, isso está meio estranho, mas na verdade é porque a gente não está chegando na prática ainda, né? O que que seria isso? Mas quando comecemos a falar na prática disso, a trabalhar propriamente com os conceitos e e ver isso funcionar, aí talvez vocês vão entender o que que eu queria dizer melhor com o grupo ali. Mas é claro que é bom você prestar atenção para isso aqui, já que estou fechando a aula, né? Aqui você está falando o quê? Que existe uma operação binária que pega um elemento X, certo? Que pertence a essa variedade, e um elemento E que é a identidade. E ele tem que dar o mesmo que se você aplicasse a mesma operação, só que invertindo a ordem desses elementos, e deve ser igual a X. Evidentemente, essa operação pode ser o quê? Pode ser uma soma, sempre que E seja um elemento nulo. Ou pode ser uma multiplicação, sempre que E seja o elemento unitário, 1, né? Por exemplo, né? Então, um grupo ali poderia ser uma variedade, mas para ser uma variedade tem outras condições, né? Tem que ter umas outras condições, né? Que mais? Essa aqui, ó, como se fosse uma propriedade associativa. Isso aqui é como se fosse o quê? Uma operação que unitária que sobre o elemento E dá ele mesmo. E essa aqui dá o elemento como se fosse o recíproco aqui, uma maneira de falar do recíproco. Pronto, e aqui então um exemplo. Esse grupo ortogonal é o que a gente vai trabalhar. O grupo O, N ponto, né, onde ponto representa o produto interno, é o grupo das aplicações lineares que multiplicadas pela aplicação adjunta é igual à identidade. Em outras palavras, são as matrizes ortogonais. Se toda matriz ortogonal, ela é o quê? Ela tem colunas que são vetores, né? Mutuamente ortogonais entre si. Ou seja, se você pega uma matriz ortogonal e você pega uma coluna e aplica produto ponto com outra coluna e dá zero, é porque essa matriz é ortogonal. Mas, claro, você tem que verificar essa propriedade em todas as colunas, par a par, né? Logo, com determinantes mais menos um. O determinante de uma matriz ortogonal sempre será ou mais um ou menos um. Visto que duas matrizes com igual determinante implica que são matrizes semelhantes, então há uma matriz de transformação que leva uma matriz para outra. Ou mesmo dizer, um caminho, olha aí, um caminho. Observe que já havíamos falado de caminhos, né? Ou espaços conexos por caminhos. É como se eu tivesse espaços com cujos elementos fossem matrizes. E para ir de uma matriz a outra, eu tivesse uma operação que fosse uma matriz de transformação. Então, essa matriz de transformação passou a ser o quê? O meu caminho. Isso aqui é bem abstrato, mas se você começar a conectar as ideias anteriores com isso, e que bom que a aula vai ser gravada, né? Porque você pode repetir essa aula, então aí você vai lembrar bem do que eu falei anteriormente e do que estou falando agora. Então é como se o grupo ortogonal de matrizes ortogonais, né? Grupo ortogonal SO, que possui matrizes ortogonais. Se eu vou de uma matriz ortogonal para outra, então existe uma matriz que intermedia isso, que é uma matriz de transformação de coordenadas, mas que no final é o quê? É uma matriz de transformação, né? E isso certamente me leva a pensar que existem componentes conexas. E se existem componentes conexas, né? Pues uma pode ser a que possui determinante 1 e a outra a que possui determinante menos 1, ou etc. Ou eu posso ter duas matrizes com determinante 1, só que possuem de alguma maneira, uma estrutura diferente, elementos diferentes nas suas colunas, né? Para matrizes ortogonais 3 por 3 é comum usar a notação SO3. Esse é o pontapé inicial, talvez, da próxima ou da aula que vem depois da próxima, certo? Mas aí a gente já vai começar falando do grupo SO3, tá? Grupo ortogonal SO3 e álgebra de Lie. O que seria uma álgebra de Lie? Uma álgebra de Lie seria basicamente isso aqui. É um espaço vetorial munido de uma operação bilinear antissimétrica. Ou seja, se é bilinear é porque ela vai tratar elementos, certo? Como transformação linear, só que ele vai tratar dois vetores simultaneamente, e pelo fato de ser antissimétrico, é o quê? Antissimétrico é quando
é satisfeito essa condição aqui, né? Essa condição aqui é a condição de antissimetria, né? Skip symmetry em alguns livros aí de literatura, inclusive livros que eu deixei, aparece como com a terminologia em inglês, né? Mas é o mesmo que antissimétrico. Para ser antissimétrico é obrigatório, então, que a matriz A, que vai representar aquela operação, ela tem uma diagonal nula, né? E então, nesse sentido, a gente diz, né, que esse conjunto de matrizes que representa essa operação bilinear antissimétrica é conhecida como álgebra de Lie. Ou seja, que se você tem um grupo ortogonal, que é um grupo de Lie, então você tem que ter também uma álgebra de Lie, né? E aí está, né? As álgebras de Lie, na verdade, são um conjunto, digamos assim, são um conceito abstrato que pode existir em qualquer tipo de conjuntos a depender das propriedades, né? Então, com as definições que eu passei, com esse exemplo que acabei de dar e com a definição de álgebra de Lie, eu acho que já a gente nas próximas aulas já vai saber entender como é que se utilizam esses grupos para representar configurações cinemáticas de corpos rígidos, né, no espaço, né? Já seja tridimensional ou seja planar, né? Se associamos o colchete de Lie, o colchete de Lie é uma operação bilinear. Observem que é bilinear porque, olha, estou colocando aqui o mesmo espaço A, né? É um espaço vetorial. Aí eu estou dizendo, pego um vetor daqui e um outro vetor daqui e aplico nesse operador. Esse operador, então, é um, é um tipo, né, de operação bilinear antissimétrica. Deve ser, deve satisfazer a identidade de Jacobi. E essa identidade é isso aqui. Mas isso aqui já é como um adendo, tá? Só para não deixar muito assim, tipo no ar, né? A definição da álgebra ali. Mas isso aqui em si é o que seria o pontapé inicial das próximas aulas. Então, essa aqui é a última aula de preliminar teórico que eu tinha preparado aí para vocês. Mas é importante deixar claro, né? Que todos esses conceitos são muito importantes que estejam claros. Você pode pensar que não, porque mais para frente você não vai ver, mas assim, eles estão implícitos. E quando eu digo implícito é porque você vai chegar uma hora que vai querer fazer alguma coisa lá, alguma atividade, né? E você provavelmente não lembra como é que funciona esse conceito, né? Ou tipo, eu esqueci que aqui se aplica uma derivada de segunda ordem. Espera aí, deixa eu lembrar o que que ela faz. Ah, se ela faz isso, então por que que eu vou fazer um algoritmo que calcula uma derivada de terceira ordem, se aqui é somente uma de segunda? Tipo, existem coisas que é o conceito que vai lhe permitir chegar mais para frente, né? Então, eu sugiro que vocês leiam, assistam isso. Tem mais aulas gravadas disso do semestre anterior, então também pode ser bom para vocês, tá? Eu sempre praticamente estou ministrando essa mesma aula já, mas tipo, se cada vez eu posso repetir o mesmo e posso me passar em alguma que outra coisa que no semestre passado eu falei, que esse semestre eu não falei, tanto faz. Acontece, né? Mas, gente, hoje já falei muito, já são 9 horas. Eu acho que por hoje era só isso. Entretanto, eu gostaria de escutar vocês. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar. Afortunadamente, no Google Meet, eu não estou gravando a aula, certo? Mas a aula está sendo gravada pelo Google Teams. Pelo visto, o Google Meets não fechou ainda, isso me parece bom, porque não prejudicou aos que estavam ainda sem cadastro, né, no IFBA, no domínio. Mas bom, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, sejam pontuais, fiquem à vontade. Não, gente, aqui não temos grupo de WhatsApp, Eloá. Temos, na verdade, o Schoology. E é no Schoology que eu mantenho comunicação com todos vocês. E deixa eu falar outra coisa, aqui teve gente que chegou agora, Eloá, José, Henrique e Robson, né? Caio e Breme, que são todos os que estão conectados aqui no Google Meets, né? Eu disse para você, por favor, dê um jeito de vocês se conectarem na próxima aula no Microsoft Teams, porque eu não garanto que nas próximas aulas, né,
eu possa transmitir por aqui, pelo Google Meets, né? Eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Microsoft Teams, né? Certo? Pode falar, Robson? Sim, pode falar.